Boa noite, shalom a todos e a todas. Estamos aqui hoje na chácara, 27 de fevereiro, e estamos aqui, pela graça de Deus, queridos, mais uma vez, eu daqui, vocês, cada um das suas casas aí. Deus abençoe a todos que estão participando do estudo através do Google Meet, e Deus abençoe a todos aqueles que vão, no futuro, durante a semana, nas próximas semanas aí, assistir essa meditação da Palavra de Deus. O tema de hoje, a gente tem a ver com o que a gente vem estudando, restauração da igreja cristã, restauração dos fundamentos da igreja de Cristo, restauração dos ministérios da igreja, à luz da Bíblia, e de repente saiu essa controvérsia toda aí sobre a música Evangelho de Fariseus, e eu comecei a meditar sobre isso, fui para a Bíblia, e vi quanto isso tem a ver com o que nós estamos estudando, aliás, desde o ano passado, desde a carta do Apocalipse, Igreja de Laodiceia, tem tudo a ver com isso. Então, o texto base da palavra é Mateus 23. Eu peço que vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês, a gente vai lendo e vai comentando. Então, o tema de hoje é o Evangelho de Fariseus à luz da Bíblia. Mateus, capítulo 23, 1 a 3. Mas, meus queridos, antes da gente ler a palavra, vamos fazer uma breve oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de juntos estudarmos a Tua palavra. Eu, meus irmãos, nossos amigos, e todos aqueles que no futuro estarão assistindo, vendo e ouvindo essa palavra. Fala ao meu coração aqui, fala ao nosso coração, abre a nossa mente, a nossa visão, os nossos olhos espirituais para aquilo que o Senhor quer falar conosco, com o teu povo, nesse tempo do fim. O Senhor tem ministrado desde o ano passado sobre restauração da igreja, restauração dos fundamentos, dos princípios da igreja de Jesus Cristo. E esse tema tão relevante, Senhor, falando sobre o Evangelho de Fariseus, que o Senhor traga revelação. O Senhor falou sobre isso nesse texto que nós vamos ver. Fala conosco, abre a nossa visão, Santo Espírito, toca as nossas vidas, perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, texto base, Mateus 23, 1 a 3, diz assim: Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos, ele disse às multidões e a seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Esse é a primeira parte, quando ele começa a falar da hipocrisia dos fariseus. Quem eram os fariseus e os mestres que Jesus está reprovando aí? Eram os mestres da liderança judaica, do povo de Deus. Ainda não existia a igreja cristã. Existia judeus, existia a nação judaica, povo escolhido, povo que recebeu a lei de Deus, povo que conhecia e conhece a palavra de Deus desde o tempo de Moisés, Abraão, Jacó. Eles tinham a palavra de Deus e têm a palavra de Deus desde os primórdios, conhecem muito bem a palavra de Deus, estudam, ensinam, e Jesus está dizendo, eles interpretam e conhecem, ensinam a lei, praticai o que eles ensinam, mas não pratiquem o modo de viver deles. E a gente começa, então, essa palavra, esse tema, Evangelho de Fariseus, Jesus falando em Mateus 23 sobre isso, que eles conheciam a palavra de Deus, interpretavam, sabiam muito bem interpretar a palavra, eram teólogos, conhecedores da Bíblia, mas não praticavam. E a gente faz uma parada agora para a gente ouvir
eu vou ler para vocês a letra da canção que deu toda a controvérsia nessas últimas 2 semanas no meio cristão no Brasil, e por que não dizer, não só no Brasil, mas no mundo, muitos lugares aí, essa música chegou e está chegando. Ela fez essa música, uma cristã, e é uma música com a letra muito forte, e a gente precisa refletir. Tem cristãos criticando, mas não é para criticar, é para a gente se examinar. É Deus falando. É Deus falando. Então, o nome, o título da música dela, a autora é lá do Pará, a Aimee, o título da música é O Evangelho de Fariseus. O Evangelho de Fariseus. Se alguém saiu aí, pode tentar entrar que a gente admite. O que essa letra relata? O que essa letra relata? Evangelho de Fariseus. Diz o seguinte, a letra da música: fazemos campanhas para nós mesmos, fazemos eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós mesmos, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele, ou seja, Deus, está querendo que nós nem pensemos ou nos ocupemos. Enquanto ele, Deus, está querendo quem nós nem pensamos ou nem nos preocupamos. Oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema do mundo, que está aí. Enquanto isso, lá no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Quem são os ceifeiros da grande seara? Povo cristão. Ceifeiros da grande seara, quem está pregando a colheita, a volta de Cristo, quem está pregando a salvação. E ela está dizendo que o João morreu na ilha de Marajó, aguardando os ceifeiros da grande seara. E aí a letra continua: a Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. No Evangelho de Fariseus, estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando. O sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era. A falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. O Evangelho de Fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, lá no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. O Evangelho de Fariseus, o Evangelho de Fariseus, o Evangelho de Fariseus. Essa é a letra da música que está dando muito o que falar. Uma letra muito forte, sacudindo todos nós, muito forte, principalmente quando ela fala que o corpo de Cristo, estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja de Cristo. Mas tem gente que está no corpo e, em vez de estar edificando o corpo, como nós temos estudado, tem gente que está destruindo o corpo, apodrecendo o corpo, fazendo com que o sangue não circule e o sangue fique coagulado. E você sabe que sangue não circulando num corpo pode levar à morte desse corpo. Estamos no ápice da nova era. E a falsa noiva, ou seja, a igreja falsa, ainda se rebela contra o noivo, que espera ver um caráter cristão. E aí ela repete o Evangelho de Fariseus. Muito forte essa letra. E daí eu fui para Mateus 23, Jesus falando exatamente desse assunto dos fariseus. Queridos, então, a primeira coisa que a Bíblia, o Evangelho de Fariseus traz para nós em Mateus 23, Jesus traz para nós, é que o Evangelho de Fariseus, ele é praticado, é vivido por gente cristã que conhece muito bem as Escrituras, ensina, sabe ensinar muito bem, mas não pratica. Olha o que Jesus diz. Os mestres ocupam o lugar de intérprete da lei, portanto, pratiquem tudo o que eles dizem, que eles estão ensinando, e obedeçam, mas não sigam seus exemplos, pois não fazem o que ensinam. Então, o primeiro fundamento do evangelho falso, do evangelho de fariseu, do evangelho hipócrita, conhece muito bem a palavra, ensina,
mas não pratica. Conhece, ensina, mas não pratica. Então, tem muita gente assim dentro das igrejas. Mas, além disso, tem aqueles que não estudam, ou estudam muito pouco a palavra, conhecem muito pouco e ainda ensinam errado. Então, temos dois problemas graves. Uns que conhecem muito bem, transmite muito bem, ensina muito bem, mas não vive nada, não pratica nada. E aí Jesus falou, vocês pratiquem tudo o que eles ensinarem, obedeçam o que eles ensinarem, se estiver ensinando a verdade, mas não sigam os seus exemplos, porque não fazem nada do que ensinam, não praticam. Então, o primeiro fundamento do evangelho fariseu é que conhece muito bem as escrituras, ensina as escrituras, mas não pratica. Queridos, e o Senhor diz que essas pessoas ocupam o lugar de mestre, interpretam, ensinam, mas não vivem, não praticam o que ensinam. Ou seja, estudam a fundo a lei de Deus, têm grande conhecimento, interpretam a sua palavra, ensinam os outros, mas não vivem e não praticam o que conhecem e o que ensinam. Por isso o termo hipócrita, que significa falso, fingido e dissimulado. O hipócrita é o que é falso, fingido e dissimulado. Não somos perfeitos ainda, vamos ser perfeitos no céu, mas precisamos compreender que seguimos e servimos aquele que é santo e perfeito. Erramos e pecamos, e se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, como está escrito em 1 João 1, 8 a 10. Mas no capítulo 2 desse mesmo livro de 1 João, o apóstolo diz que a palavra de Deus que está escrita para nós, ela está escrita para que a gente possa olhar para ela e não pecarmos. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então não podemos viver no pecado. Não podemos dizer que não pecamos, mas não podemos viver no pecado. Existe uma diferença brutal entre pecar e viver no pecado. Queridos, a diferença brutal. Nesse mesmo livro, de 1 João, capítulo 3, 9, diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha que forte. Aquele que nasceu de Deus, nova criatura, não vive na prática do pecado. Pecado na vida cristã tem que ser exceção e não regra. Então, pecado, erro na vida de cristãos, de filhos de Deus, tem que ser uma exceção e não uma regra. Mas muitos cristãos têm sido regra e não exceção pecado. Tem sido regra e não exceção. Ou seja, muitos cristãos, a regra é viver no pecado e a exceção é fazer a coisa certa, é praticar a verdade, praticar a justiça e o bem. É isso que Jesus está falando nesse evangelho de fariseu. E é isso que a Bíblia, esses outros textos estão citando. Não somos perfeitos ainda, mas não podemos viver no pecado. Nascemos de novo, nascemos de Deus. Temos a palavra de Deus mostrando o caminho, falando o que é santo e o que é profano, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal, mas está na palavra. Temos que ler a palavra, andar pela palavra, como temos estudado, viver a palavra e pedir que o Espírito Santo nos ajude. Não estamos isentos de pecado, mas pecado tem que ser uma exceção e não regra. O Senhor Jesus disse, façam e pratiquem o que eles ensinam, mas não pratiquem o seu modo, o seu estilo de vida. Ou seja, não temos desculpa para não praticar a palavra, mesmo sendo ensinada por pessoas que não estão praticando. Não é porque o líder, o pastor, quem for líder, não importa o título, está ensinando, mas não está vivendo, problema dele. Está ensinando a verdade, é a palavra de Deus. Vamos ouvir e vamos praticar, porque Deus está usando pessoas, de alguma maneira, para trazer a palavra. Agora, quem está ensinando e não está vivendo, vai dar conta diante de Deus. É o que está em Romanos 14, 12. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Mas se estamos ouvindo a palavra, mesmo sendo ensinada por gente que não está vivendo a palavra, vamos viver a palavra, como Jesus disse aí, obedeçam o que eles estão, obedeçam e pratiquem o que eles estão ensinando. Só não sigam o exemplo dele, o estilo de vida deles. Então, queridos, a primeira palavra aí do Jesus reprovando o evangelho de fariseu é que eles conhecem, ensinam, mas não praticam. Segunda coisa que o Senhor ensina nesse capítulo 23,
colocam fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles mesmos não movem sequer com um dedo. Versículo 23, 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, põem sobre os ombros dos outros, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Queridos, quantas igrejas, quantos líderes que oprimem seus liderados, seus membros, com regras absurdas, exigências humanas, desnecessárias, fora do contexto da Bíblia. Quantas regras de uso e costume relacionadas a roupas, a cabelo, ao uso de joias, muitas vezes excessiva, extraída fora do contexto da palavra de Deus, porque interpretam textos isolados, fora do contexto da Bíblia. E muitas vezes essas pessoas nem elas mesmas praticam, mas colocam um fardo pesado nas costas de multidões. Quantas pessoas vivendo oprimidas dentro das igrejas, porque passaram a elas uma visão de que tudo é pecado, ou que a maioria das coisas é pecado. E muitas vezes somente aparência exterior, santidade exterior, mas o interior parece sepulcro, como a gente vai ver daqui a pouco. Gente que externamente parece uma maravilha, parece um santo ou uma santa, mas quando você vai conhecer o interior das pessoas, o modo que eles vivem, como Jesus vai dizer mais para frente, parece sepulcro caiado. Que por sepulcro, por fora, é maravilhoso, túmulo, mas por dentro, a gente sabe o que é que tem. Então, já outros dizem que só Deus só quer o interior, Deus não se preocupa com o exterior. Não, Senhor, Deus se preocupa com o interior e com o exterior. Tanto é que no versículo 26, Jesus vai dizer assim: hipócrita, limpem o interior do copo, e daí o exterior vai ficar limpo. Então, santidade, purificação, limpeza cristã começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Quando se limpa de dentro para fora, quando se limpa o coração, automaticamente isso vai refletir no meu modo de viver, no meu modo de falar, no meu modo de fazer negócio, no meu modo de vestir, e aí por diante, no meu modo de me relacionar na minha família, nos meus negócios, em todas as áreas. Mas a mudança tem que começar de dentro para fora. Terceira coisa que Jesus fala do evangelho de fariseu, ou do modo de viver dos fariseus: gostam de se exibir e de demonstrar aparência exterior. Versículo 5 a versículo 12 desse capítulo. O que Jesus falou aí? Tudo que fazem é para se exibir, ou seja, para se mostrar, para aparecer. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume, mantos com franjas mais longas, gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes, de ocupar os lugares de honra nas sinagogas, gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e gostam de ser chamados de rabi ou de mestre. Não deixe que pessoa alguma os chame de rabi ou de mestre, pois vocês têm somente um mestre, mas todos vocês são irmãos. Todos vocês são irmãos e não mestre. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra para chamá-los de pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixe que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, que é o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Ou seja, o que é mais importante deve ser servo dos outros, pois aquele que se exalta será humilhado e os que se humilham serão exaltados. Então, o terceiro fundamento do evangelho fariseu, do evangelho hipócrita, do evangelho falso, é que gosta de se exibir e de demonstrar aparência exterior. O que é filactério? Jesus falou aí que eles gostam de usar filactério, além do que é de normal. O que é filactério? É um tipo de pasta que eles usavam para carregar os pergaminhos, carregar a Bíblia. O camarada ia para a igreja, um vestido todo sofisticado, uma bolsa toda sofisticada, para dizer que ele é diferente de todo. Ah, eu sou o tal, eu sou o líder, eu sou o apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, querendo se aparecer, querendo ser diferente dos outros, querendo demonstrar que ele é alguma coisa espiritualmente falando, não pelo testemunho, mas pela aparência exterior, roupa, até uma bolsa sofisticada. Queridos, e hoje nos nossos dias não tem gente assim? Não tem líderes assim? Líderes que tentam passar para seus seguidores, convencer seus seguidores, arrastar seus seguidores através de uma aparência exterior que parece uma pessoa extraordinária? Não temos de um monte de gente assim? E os mantos e as franjas mais largas?
O que é tudo isso? Uma roupa diferente, um traje diferente, para se aparecer alguém muito superior aos outros e arrastar multidões. Aparência exterior nas roupas. Procuram se diferenciar dos demais pelo modo de vestir, pelo modo de falar, pelo modo de se aparecer. Querem ser vistos e identificados pelo modo de vestir, modo de falar. Jesus Cristo não está se referindo a uma vestimenta peculiar, a uma roupa adequada para ir para a igreja. Não é porque a pessoa vai para a igreja com uma roupa melhor, com um terno, com vestido, as mulheres com vestido melhor, não é isso que ele está se referindo, porque aí a pessoa está procurando se vestir melhor para se apresentar a Deus, e para Deus tem que ser o melhor. Agora, aqui ele está falando de gente que quer ser melhor do que os outros, e daí procura vestir, aparentar, ter algo que ele fique diferente de todo mundo, quer se mostrar, quer se exibir como um líder mais importante, como alguém muito mais importante do que os outros. E a gente tem aí tanta gente hoje se intitulando com tantos títulos que nós temos por aí. Ah, o meu ídolo, ah, o meu coach, ah, o meu não sei o quê, até mesmo o meu pastor, o meu apóstolo, e por aí vai. Queridos, cuidado com isso. Cuidado com isso. O Senhor falou, vocês são irmãos, vocês são iguais, vocês são irmãos. Vocês não são melhores que os outros. Se você tem um dom, e se Deus te usa para fazer alguma coisa, é pela graça e misericórdia. Não temos nenhum mérito para isso. Somos todos iguais, somos irmãos. E aí ele diz, quem quiser ser o maior, o mais importante, se torne servo dos outros. Porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Gente que quer sentar na cabeceira dos banquetes, ocupar os primeiros lugares na sinagoga, querem estar à frente de tudo, querem ser vistos, identificados, reconhecidos, elogiados. E se alguém não o reconhece, não o cumprimenta, não elogia, fica aborrecido, fica bravo, vai embora. Terceiro ponto aí que Jesus fala, agora, gosta de receber saudação respeitosa nas sinagogas, nas praças, ser chamado de mestre. Como vemos isso muito no meio religioso hoje, reunião e culto, que as pessoas gastam tanto tempo com elogios, com engrandecimento a homens. Quantas vezes a gente vê tempo tão gasto no culto e nas reuniões para elogiar homens, elogiar pessoas? Que isso? O Senhor falou que a gente não é para aceitar ser chamado de pai, nem de líder. Não, porque só existe, em termos de mestre, só existe um mestre que é Cristo. E pai, líder espiritual, condutor, só existe um pai que é Deus. Mas em quantos lugares o líder se torna o pai, se torna o coach, se torna o ídolo? Quantas pessoas que as igrejas lotam, que nem sabem direito quem que é Deus, nem quem que é Jesus, estão seguindo o líder. Se aquele líder sucumbe, vai todo mundo para o buraco, porque não estão seguindo a Deus Pai, nem ao Mestre Jesus, estão seguindo a homens. Quarto ponto do Evangelho de Fariseu, que Jesus mostra aí no capítulo 23, agora o versículo 13, gente que fecha a porta do céu, não entra e não deixa os outros entrar. É o quarto fundamento do Evangelho de Fariseu, do Evangelho falso. Gente que não fica na porta do céu, não entra e nem deixa os outros entrar. Olha lá o que está escrito aí, ai de vós, ou então na tradução que eu estou, que aflição os espera, julgamento vos espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque vocês fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, vocês não entram e não permitem que os outros entrem. Como assim? Através dos escândalos. Gente que está na igreja, seja como crente, como membro ou como participante da igreja cristã, seja ela evangélica, católica, não importa, e que está na igreja, mas está na porta do céu. Como ele não entra, não deixa os outros entrar. Por quê? Vive uma vida fora da palavra de Deus, no pecado, escandalizando. Então, ele do jeito que está, vai para o inferno, porque está vivendo no pecado. E levando outros também, porque o outro olha para ele e fala, não, esse evangelho eu não quero. E sai falando mal de Deus, da igreja, e falando até coisas absurdas. Então, quanta gente escandalizando com mau testemunho, e ainda se diz cristã ou liderança cristã. Quantos maus exemplos temos visto no Brasil? Temos visto até homicídio no meio cristão, assassinatos, roubos,
furtos, estelionatos financeiros, cristãos que fazem as coisas mal feitas, tomam o dinheiro dos outros, seja como empregado, seja como patrão, seja como empresário, quanta mentira, quanto engano, quanto estelionato, quanta falta de conversão, quanto engano no meio cristão, quantos cristãos que não dá para comprar deles, não dá para negociar com eles, porque são desonestos. Então, queridos, mas tem outros fazendo estelionato da fé, tirando os bens dos cristãos, lideranças corruptas, egoístas, avarentas, gente explorando a fé dos outros, tomando os bens dos outros, dos fiéis para si ou para o seu grupo, gente que usa os dízimos e ofertas em proveito próprio ou do seu próprio grupo, gente que cobra dízimos e ofertas e ainda não satisfeito, ainda exigem que os membros construam e reformem as suas igrejas, coloca ar-condicionado nas igrejas, bancos, carros para a igreja. Eu já participei de igreja assim. Você dá dízimo, dá oferta e ainda tem que construir as igrejas. E ainda tem que comprar ar-condicionado para a igreja, banco para a igreja. Mas o dízimo é para isso, as ofertas é para isso. É isso que está escrito lá em Malaquias. Tem instituição quanto escândalo relacionado ao dinheiro e à área financeira. Tem instituições de crédito no Brasil que não fazem financiamento mais para pastores e liderança religiosa, porque não pagam suas contas, não honram com seus compromissos. Tem igreja sendo processada porque não paga a conta de aluguel dos seus prédios. É só você pegar o CPF, o CNPJ das igrejas e fazer uma pesquisa no Serasa ou na Justiça, nos fóruns, você vai ver como é que está a vida cristã de igrejas. Pastores e liderança que não prestam conta à congregação do dinheiro que recebem, de dízimos e oferta, o que fizeram, onde é que estão aplicando. Por que não presta conta? Eu vivi muito tempo na igreja, nasci na igreja, como eu falo sempre para vocês, com 5 anos, e eu convivia muitos anos, 30, 40 anos na igreja, em época que tinha um painel na frente da igreja lá, quanto entrou no mês e quanto gastou e no que foi gasto. Coisa por coisa. Agora, olha como é que está as igrejas hoje. Olha como é que está as igrejas hoje. No versículo 14 desse texto, o Senhor fala que tem gente que rouba até das viúvas. Olha aí no versículo 14. Que aflição, ai de vós, mestres e fariseus hipócritas, vocês tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois ainda vai fazer, para dar impressão de piedade, de amor, faz longas orações em público. Por causa disso, vocês vão receber duramente, vocês serão duramente castigados. Olha o que Jesus está falando aí. Olha o que o Senhor está falando. Já convivi também em igreja e saí de lá por causa disso. Só fala em dinheiro. Só fala em dinheiro o tempo todo. O tempo todo. Em vez de pregar tanta coisa que tem na Bíblia, só fala em dinheiro. É tudo feito para arrecadar dinheiro. Não é que a igreja não precisa de dinheiro e não é que está errado dar dízimo e oferta. É que tem que primeiro saber para qual é o objetivo de dízimo e oferta e fazer as coisas dentro dos princípios cristãos. Não é para enriquecer pastor nem liderança da igreja. Nós vamos ver daqui a pouco o Senhor falando sobre isso. Quinto fundamento de Mateus 23, do evangelho falso de fariseu. Gente que atravessa cidades, estados, países e vai pelo mundo inteiro pregando o evangelho e convertendo pessoas, mas eles próprios nunca se converteram. E daí Jesus diz, por isso são filhos do inferno 2 vezes. Olha que forte. Por que são filhos do inferno 2 vezes? Porque uma pessoa normal, cristã, que ouve o evangelho e rejeita Deus e sua palavra, vai parar no inferno, vai ser condenado. Mas aquele que conhece, prega e ensina, e nunca viveu, nunca se converteu, o juízo vai ser dobrado. Por isso que Jesus está dizendo, vocês, filhos do inferno 2 vezes. Filhos do inferno 2 vezes. Olha o que está escrito no versículo 15. Ai de vós, mestres, fariseus hipócritas, atravessam a terra e o mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes. Está falando de gente que faz tanta coisa na igreja, faz tanta coisa parecendo que está fazendo pelo reino, mas nunca se converteu.
leva os outros a se converter, mas ele mesmo se converte. Então, esse é o quinto fundamento do evangelho falso. O sexto fundamento do evangelho falso: gente que só valoriza o ouro, a prata, bens, riquezas. Pessoas, para eles, são meras coisas. Adulam e bajulam ricos e abastados, mas desprezam e humilham os pobres e humildes de suas igrejas. Olha o que está escrito nesse capítulo, dos 16 a 22. Ai de vós, ou que aflição vos espera, guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jurar pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, quer dizer, se fizer juramento e não cumprir pelo templo, não tem problema. Mas se jurar pelo ouro que está dentro do templo, tem que cumprir. Se fizer uma promessa para contribuir com dinheiro, tem que cumprir. Ou seja, para estar importante para eles o dinheiro, e não o templo. E aí Jesus fala: tolos cegos, qual é mais importante? O ouro ou o templo, que torna o ouro sagrado? Qual é mais importante? O templo, a igreja, ou o ouro, o dinheiro? E a pergunta é: qual é mais importante, a igreja de Deus ou o dinheiro da igreja? Para muita gente, o mais importante é o dinheiro, e não a igreja nem o povo de Deus. Isso é muito forte, muito sério, queridos. Olha o versículo 18. Dizem também que não haver importância se alguém jurar pelo altar, mas se jurar pelas ofertas que está sobre o altar, é obrigado a cumprir o juramento. Agora está falando de oferta. Se jurar pelo altar, não tem problema, mas se jurar pelas ofertas que estão sobre o altar, vai ter que cumprir. Está falando de dinheiro. É gente que obriga os outros a cumprir com oferta, com dízimo, na marra, convencendo de maneira imprópria. Gente que está com o coração só no dinheiro. Esse tipo de gente aqui é que o apóstolo Judas fala, e o apóstolo Paulo também fala muito, é gente que parece com Balaão, que usava todos os dons recebidos de Deus para ganhar dinheiro com isso. Balaão ficou fascinado pelo dinheiro que o rei queria dar para ele. Quantos? E Balaão era um profeta de Deus. Era um profeta de Deus. E aí o Senhor está dizendo: cegos, qual é mais importante? A oferta que está sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Vocês dizem, quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que há sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Então, o sexto fundamento da igreja do evangelho de fariseu é gente que só valoriza dinheiro, o ouro, a prata, bens, riqueza, oferta, dízimo, bajulam ricos e abastados, mas desprezam os humildes. Sétimo fundamento, gente que dá o dízimo e oferta, mas não se preocupa com o amor ao próximo, com a justiça e com a misericórdia. Gente que dá o dízimo e oferta só pensando nelas, no quanto vão receber de volta, no quanto vão ganhar com Deus, no quanto vão prosperar. As outras pessoas que se danem. Tem gente que é assim. Quantos estão assim na igreja? Fez negócio com Deus porque muitas lideranças ensinaram a fazer negócio com Deus. Dá o dízimo e a oferta que você vai prosperar. Faça não sei quantas campanhas que você vai ficar rico. É isso que Jesus está falando. Que aflição, ai de vós, mestres fariseus hipócritas. Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas vocês negligenciam os aspectos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. O que tem mais importante dentro da palavra de Deus? A justiça, ser verdadeiro, ser honesto, amar as pessoas, ter misericórdia das pessoas e ter uma fé verdadeira e não uma fé falsa. Vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, está errado em dizimar e ofertar? Não, ele está dizendo, podem dizimar e ofertar? Podem, mas não descuidem, não negligencie as mais importantes. E qual que é mais importante? Dízimo e oferta? Não, mais importante, primeiro, o nome escrito no céu, ser uma nova criatura. Segundo, ser uma pessoa que anda na justiça, anda na verdade, trata, cumpre, compra, paga, fala a verdade, não é mentiroso, não é enrolado, não é cafajeste, não, é gente verdadeira, gente honesta, gente que vive na justiça, gente que tem misericórdia dos outros, que se preocupa com o semelhante, e gente de fé. Então esse é o sétimo fundamento, queridos. Oitavo, eu não posso deixar de falar ainda dentro desse sétimo, que
Dízimos e oferta não é somente para sustento de liderança de igreja. Dízimo e oferta é destinado por Deus para a provisão da casa de Deus. Não é para os líderes, é para a casa. Olha o que está escrito em Malaquias 3,10. Traga todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão na minha casa. É para a provisão da casa e não é para a provisão apenas dos líderes. Quantas igrejas que o dízimo e oferta é para liderança se apropriar, comprar carro, comprar avião, comprar televisão, comprar tudo quanto é coisa, até fazenda. Até fazenda. E as pessoas na igreja, muitos na igreja passando fome, viúva passando fome, necessitado passando fome. Quantas vezes já tive que ajudar pessoas pedindo ajuda? Pessoas pedindo ajuda, depois você vai conversar, vai ver. Não, sou cristão, sou da igreja tal, sou da igreja fulana. Igrejas ricas. E aí eu pergunto, mas sua igreja não se preocupa com você, não? Não. Ué, mas que cristianismo é esse? Queridos, o dízimo e oferta é para que haja provisão na casa, é para casa, não é para liderança. Vamos prestar atenção na Bíblia. Tragam todos os dízimos e oferta para que haja provisão na minha casa. E daí eu vou abrir a janela e vou abençoar. Mas é para casa, é para casa. E no Malaquias 3,5 diz assim, naquele dia, Deus dizendo, no mesmo capítulo, mesmo livro de Malaquias, eu julgarei vocês, não demorarei para ser testemunha contra todos os feiticeiros, adulto e mentiroso. E ainda vai mais para frente. Falarei contra aqueles que roubam o salário dos empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, e que privam os estrangeiros de seus direitos. Pois essas pessoas não me temem. Então, o que Deus está falando aqui com a liderança da igreja e com o povo cristão aqui em Malaquias? Exatamente isso. Gente que só pensam nelas, mas não se preocupa com as viúvas, com os órfãos, com o necessitado e com o estrangeiro. Com o estrangeiro. 8º fundamento. Gente que coa água para não engolir um mosquito, mas engole um camelo. Olha, Mateus 23, 24. Guia cego. Vocês coam a água para não engolir um mosquito, mas você engole um camelo. Tradução linguagem de hoje. Queridos, gente que coa água para não engolir um mosquito, mas engole camelo. O que é isso? Quanta gente coando mosquito engolindo camelo na liderança da igreja de Cristo? Gente que critica, briga, expulsa pessoas por causa de uma veste, do tamanho de um cabelo, de uma joia, porque alguém usa uma TV, pratica um esporte, mas toleram pecados grotescos como roubo, furto, estelionato, homicídio, adultério, exploração, mentira, engano, fraude, por aí vai. Então, gente que coa mosquito, mas engole camelo. 9º fundamento. 9º. Só temos mais 2. 9º. Gente que só limpa o exterior do copo. Gente que parece túmulo pintado de branco. Olha o que está escrito em Mateus 23, 25 a 25 e 26. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, que têm cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância, de falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lave primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior vai ficar limpo. Que eu estava comentando agora há pouco. Gente que só tem aparência. Você olha para a pessoa, parece um santo, parece uma santa. Quando vai conhecer, vai morar perto, vai conviver, vai conhecer mais de perto essa pessoa. Quanta distância dos princípios de Deus. Queridos, nós não somos perfeitos. Nós somos humanos. Nós erramos. Nós falhamos. Até mesmo no conversar, no agir. Nós não somos perfeitos. Mas, meus queridos, somos chamados para, primeiro, seguir aquele que é perfeito. E somos chamados para ser transformados a cada dia pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Somos chamados para ser transformados. Não podemos aceitar viver como o Senhor falou aí, como túmulo, como um copo sujo. Gente que nunca se limpou. Gente que parece... Tem gente cristã que é pior do que os que estão lá no mundo, que nunca conheceu Deus, vivendo tudo errado. É isso que o Senhor está falando. É isso que o Senhor está falando. Ele está criticando a conduta de aparência exterior daqueles que na igreja querem ser mais santos, mas fora da igreja são os mais sujos. Gente egoísta, cheia de ganância, que mente, engana, rouba, explora, mata o próximo. Mas dentro da igreja grita, rodopia, profetiza, tem revelação, visões, falam línguas.
gente que a vida financeira, os negócios é um desastre, a família e o casamento uma tragédia, o testemunho lá fora é um desastre. É isso que o Senhor está falando. E Ele está dizendo, limpa de fora para dentro, peça para Deus começar a mudar seu coração, nosso coração, que daí lá fora vai ficar legal. Último fundamento do evangelho de fariseu. 10º, gente que persegue e mata os verdadeiros profetas e filhos de Deus. Olha que forte. Gente que persegue e mata os verdadeiros profetas, homens e mulheres de Deus e os filhos de Deus. Olha o que Jesus fala no final desse capítulo do 23, do 29 a 36. Ai de vós, mestres e fariseus hipócritas, vocês constroem os túmulos para os profetas, enfeita os monumentos dos justos, e depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais ou dos nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, vocês estão testemunhando contra si mesmos de que são, de fato, descendentes dos assassinos dos profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Serpente, raça de víboras, olha que forte. Como vocês vão escapar do julgamento do inferno? Pois eu enviei profetas, homens sábios e mestres da lei, profetas desde Abel, que foi morto por Caim. Quantos profetas no Velho Testamento, quantos homens e mulheres de Deus foram levantados e foram perseguidos, humilhados, mortos? Começar com Caim, vai começar com Abel. E aí o Senhor está dizendo, eu enviei profetas, homens sábios, mestres da lei, vocês crucificaram alguns, açoitaram outros nas vossas sinagogas, perseguiram outros de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos, de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel, até o de Zacarias, filho de Baraquia, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. E eu vos digo em verdade, que esse julgamento cairá sobre vós. Em outra tradução diz que, versículo 36, diz assim na tradução normal, em verdade vos digo que essas coisas hão de vir sobre toda essa geração. E no versículo 30, e aí, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que são te enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como galinha junta seus pintos debaixo das asas, e vocês não quiseram. A vossa casa vai ficar deserta, porque desde agora vocês não me vereis mais, até que vocês vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, queridos, o último fundamento do evangelho de fariseu é gente que vive totalmente fora da palavra, tem uma aparência cristã, mas é gente que persegue os verdadeiros filhos de Deus, gente que faz parte desse grupo que começou lá com Caim, gente que não aceita a verdade, não aceita a correção de Deus, não aceita a palavra de Deus e que ainda persegue, prende, crucifica e mata aos filhos de Deus, os homens e mulheres de Deus que andam na verdade, praticam a verdade, pregam a verdade e falam a verdade. Então, que Deus nos ajude. Está aí 10 fundamentos do evangelho falso. 10 fundamentos do evangelho falso. Gente que ensina, mas não pratica. Gente que coloca fardo nos ombros dos outros, mas não move com o dedo. Gente que gosta de se exibir, se aparecer, que só tem aparência exterior. Gente que fecha a porta dos céus, não entra e nem deixa os outros entrar. Gente que viaja o mundo inteiro para converter outros, mas eles mesmos não se convertem. Gente que valoriza ouro, prata, dinheiro, bens, dízimos e oferta, bajula e adula rico, mas despreza os humildes, pobres e humildes. Gente que dão dízimo e oferta, mas não se preocupa com o amor ao próximo, a justiça e a misericórdia. Gente que dá dízimo e oferta pensando nelas, pensando no que vão receber e o que vão ganhar de volta. Só pensam em prosperidade. E os outros que se dão. Gente que coa água para não engolir um mosquito, mas engole um camelo. Gente que só limpa o exterior do copo,
gente que são parecidos com túmulos, por fora maravilhosos, por dentro somente restos mortais de mortos. Queridos, e 10º, gente que persegue e mata os verdadeiros filhos e profetas e homens de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão forte, tão poderosa. Agora, vimos que esse tema surgiu com uma música de uma cristã. E agora o Senhor falando na palavra o que é o evangelho de fariseu à luz da Bíblia. Obrigado por falar comigo. Obrigado por falar com cada irmão e com cada pessoa que está ouvindo e vai ouvir essa palavra. Meu Deus, nos ajude. Senhor, nos perdoa. Ajuda-nos a voltar para a palavra. Ajuda-nos a voltar para o verdadeiro evangelho, para o evangelho de Cristo. Ajuda-nos a sermos, Pai, verdadeiros homens e mulheres de Deus. Nesse tempo de tanto engano, nesse tempo de tanto evangelho falso, de tantas doutrinas falsas, de tanto engano, ajuda-nos a voltar para a palavra, a voltar para o Senhor, ajuda-nos e restaura-nos, transforma-nos pelo poder e pelo nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.